o povo indígena, né? Dizimaram. Hoje, o povo indígena, se passar muito, vai chegar a 900 mil pessoas, perto de 1 milhão de pessoas. Poxa, se lá no descobrimento, entre aspas, no descobrimento do Brasil, lá nos anos de 1500, né? Haviam mais de 4 milhões de pessoas, hoje, depois de tudo que aconteceu, existem apenas 900 mil pessoas, que é totalizando todos os grupos indígenas que tem no Brasil. Por quê? E isso é uma grande injustiça. Por quê? Porque os indígenas são os verdadeiros donos da terra. Quer queiramos ou não, essa é a verdade, certo? Então vamos lá, agora vamos lá para Israel, né? Por que guerrear sobre uma terra que tem dono? Onde a Bíblia fala que desde Abraão, Isaac e Jacó, eles, pessoalmente falando, tirando as outras histórias de Jeremias e todos os outros que compraram porções de terra ali, o nosso Deus não é um ser, ainda que seja proprietário de tudo, mas o nosso Deus é um ser cavalheiro, né? Lógico que esses homens compraram aquelas porções de terra. Haja visto o que acontece com Abraão, que nós lemos ontem, né? Quando em Gênesis 14, Melquisedeque, ele era rei e era sacerdote de uma terra lá da região que se chamava Salém, né? E o que significa Salém? É o rei, né, de uma terra que se manifestava por justiça e por paz. Melquisedeque é o rei de justiça, mas também é o rei de paz. E Abraão lhe oferece o dízimo, porque ele também era sacerdote. E Melquisedeque, como sacerdote, e sacerdote, diz a Bíblia, do Deus Altíssimo, ele faz o quê? Ele comunga com Abraão daquela atitude dele e toma uma ceia do Senhor, né? Porque ele entrega a Abraão o vinho e o pão. E aí Abraão lhe dá o dízimo. Então você percebe ali o quê? Na comunhão desses homens se estabelece uma aliança. E Abraão compra, adquire já boa parte daquelas terras. Ele compra. Ele não foi lá invadindo, não, ele comprou. Assim com Isaac, outro pedaço de terra, e assim com Jacó, outro pedaço de terra, quando você tem a história lá em Gênesis capítulo 28 sobre Betel e o que significa tudo aquilo que a gente leu ontem, né? Então é lógico que existe realmente uma propriedade de terra ali, documentado, falado, claro, documentado oralmente, mas está documentado. Então, eles são, os judeus, os israelenses, são proprietários da terra. Ponto. A partir dessa constatação, todos esses conflitos que vêm há séculos, esses conflitos são, na verdade, uma maneira, entre aspas, de aqueles que foram, e que Deus ordenou, né, que foram retirados da terra, para que o povo de Deus pudesse tomar posse da sua terra desde o tempo lá de Moisés, de Josué. Isso aconteceu. Eu vou até ler um trecho aqui. Então você perceba que quando você começa a ir na origem e começar a pensar a respeito, aí fica muito mais fácil para que você possa tecer um juízo de valor sobre esses conflitos e o que está acontecendo. Não bastasse tudo isso, também esses grupos paramilitares, que são chamados de terroristas, porque eles não estão em nome, vamos chamar assim, por assim dizer, de um país, de uma sociedade constituída, estabelecida, né? Eles estão o que querendo com isso? Eles estão querendo chamar a atenção do mundo para suas pautas, que é qual? Qual a primeira pauta? Dizimar o povo judeu. Essa é a primeira pauta. A primeira pauta deles é dizimar o povo judeu.
Em segundo lugar, claro, tomar posse da terra, aquela coisa toda. E em nome dessa pauta primeira, principal, primordial para eles é o quê? É, na verdade, fazer com que a opinião mundial fique favorável a essa pauta. Que é o que o Senhor Deus fala durante todo o tempo, e até mesmo no processo escatológico, isso tende a ficar cada vez mais, né, mais exposto, essa verdade. É uma verdade. Deus fala a respeito. Então, o que acontece? Esses, já falei ontem, eles não têm qualquer tipo de respeito, porque são pessoas de linha completamente ditatorial. Ou você faz o que eu mando, ou eu te mato. E eles colocam civis sequestrados, pressionados, oprimidos, que estão com parte de seus familiares sequestrados em outro lugar. Eles colocam civis ali para estarem servindo de escudo humano em lugares que eles guardam as bombas, as armas de guerra, ou então em lugares onde estão os líderes desses grupos armados. E aí, quando esse pessoal começa a bombardear Israel, Israel revida. Só que quando ele revida, obviamente que Israel não quer, esses civis, que são poucos, que na maioria são crianças e mulheres, olha a covardia. Eles são usados como escudo humano exatamente para que, se Israel bombardear, cai, né, na boca do povo, e principalmente nos noticiários internacionais, de que Israel bombardeou os civis e matou os civis. Não, não é isso. É que haviam poucos civis ali, colocados por esses grupos paramilitares, que com o objetivo exatamente, porque eles não estão preocupados se essas pessoas vão morrer ou não. A visão, entre aspas, de religião, de filosofia religiosa, déspota, cruel, completamente demoníaca, não prescreve o cuidado com o ser humano, com o gênero humano. Né? A visão deles, a filosofia deles está acima disso. Então isso é muito bom você pensar, porque nós, como servos de Deus, temos que, claro, alguém está concordando com a morte de alguém? Não, nada disso. Alguém está falando, dando um cheque em branco, né, para Israel poder bombardear todo mundo? Também não. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo de fato, e não apenas pegarmos uma notícia e reverberarmos. Deveria ser assim? Deveria, mas não pode ser. Porque o comentarista da notícia, o editor da notícia, o veículo de comunicação, nem sempre estão completamente neutros, imparciais. Mas geralmente eles estão prescrevendo algo que eles foram dirigidos para falarem em tudo. E nesse conflito, Israel e o grupo Hamas e alguns grupos, né, paramilitares muçulmanos, precisa entender o que está acontecendo. Né? Eu aqui apenas estou conversando com você, mas é bom você ir atrás das notícias, ver qual é a fonte, qual é a origem e qual o sentimento de quem está noticiando. Isso é muito importante para que você possa estabelecer e expressar um juízo de valor consistente. Não porque as pessoas estão falando, mas porque você foi averiguar. E isso é possível. Então, claro que esses conflitos são, na verdade, para nós, agora voltando à palavra de Deus, para nós, voltando à palavra de Deus, para nós que estamos dentro, você percebe o quê? Que Israel foi, se eu não me engano, se não o primeiro ou o segundo país que conseguiu vacinar mais cidadãos, né, no seu país com a primeira e a segunda dose da vacina
da Covid-19. Mas você perceba que logo em seguida a essa constatação veio o conflito. Aí eu falo para você que por que Jerusalém é o termômetro espiritual do mundo. Porque perceba você que frente a uma tecnologia, frente à ciência, Israel conseguiu de maneira maravilhosa, exemplar, vacinar os seus 9 milhões e poucos habitantes, né, de Israel, como um dos países mais eficazes na vacinação. Logo em seguida, Israel veio uma questão lá local, né, de uma grande festa, de uma celebração, né, principalmente dos judeus ortodoxos, morreu muita gente pisoteada. Logo em seguida já veio o conflito, mais uma vez, né, de grupos paramilitares muçulmanos contra Israel e Israel contra esses grupos. Por quê? A impressão que dá que naquele lugar, que é o lugar que mais se fala de paz, menos se vive a paz. Por que menos se vive a paz? Porque menos, né, valoriza e dá nome ao Messias, que é Jesus Cristo. Então, se Jerusalém é o termômetro, nós percebemos o quê? Que Jerusalém está expressando tão somente o que está acontecendo no mundo, porque o mundo também está cada vez mais depreciando, né, banalizando a figura do Messias. No inglês, né, eles chamam Messiah, do Messias, do Yamashia, o ungido do Senhor, o Yeshua Yamashia, o ungido do Senhor, o Filho de Deus. E quanto menos o mundo dá vazão a essa verdade espiritual, eterna, permanente, consistente, mais o mundo caminha para aquilo que a palavra do Senhor diz, que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo, cada dia que passa, né, caminha mais velozmente para essa constatação. A tendência do mundo é morrer no maligno. O mundo jaz no maligno, o mundo morrer no maligno, que é o que está acontecendo. Então, Jerusalém é o termômetro. Se, após ter vencido através da ciência, um momento tão crítico no mundo inteiro, e ninguém mais nós brasileiros sabemos disso, pelo que está acontecendo aqui a respeito da pandemia. Israel não, Israel venceu já isso. Isso aí já faz parte do passado. Mas mesmo assim, a paz não consegue permanecer naquele lugar. Por que a paz não consegue permanecer? Porque o único doador da paz, o único a estabelecer a paz de fato, não é prescrito, não é observado. E com isso, Israel está passando mais uma vez pelo que já passou durante séculos, milênios, e está voltando a passar, que é a falta de paz. Um lugar que prega paz, um lugar, né, que é para nós, no mundo inteiro, na sociedade mundial, para nós é um ambiente, né, de meditação, um ambiente de religião, um ambiente onde as pessoas, né, observam outros valores do gênero humano, né, do ser humano. Não se vive a paz de jeito nenhum. Parece que o conflito, a insegurança, o medo, são conceitos que estão presos àquele povo de tal maneira
que aquele povo não consegue viver a paz. Porque aquele povo não tem a paz. E a paz tem nome: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Claro que eu poderia estar falando hoje, lendo a palavra, e maravilhosa, mas não falei outra coisa, mas estou falando dentro do mesmo tema, que é Jerusalém. Então, quando a Bíblia fala para nós orarmos por Jerusalém, e nós clamarmos pela paz de Jerusalém, é exatamente por causa disso que nós, povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, no mundo inteiro, precisamos orar pela paz em Jerusalém. Por quê? Porque a paz em Jerusalém está completamente conectada àquilo que está acontecendo e que possivelmente vai acontecer no mundo. E quando eu tenho essa visão, essa visão responsável, essa visão amadurecida, e sei que Jerusalém é o termômetro do mundo, daquilo que está acontecendo e que vai acontecer, então eu preciso orar. Eu preciso clamar e preciso chorar por Jerusalém, como eu também estou chorando pelo meu país, pelo meu povo, por tudo isso que está acontecendo, essa pandemia que está ceifando, mutilando famílias inteiras a todo momento. A todo momento nós oramos aqui por pessoas. Então isso é para nós uma questão de vida ou de morte. Então Jerusalém, como a gente leu na passagem ontem de Gênesis, Jacó falando da cidade-luz. A cidade-luz, originariamente falando, não é Paris, como alguns dizem hoje, que também é, mas a primeira cidade-luz se chama Jerusalém, que também é onde habita o Senhor Deus, porque Jacó chama de casa de Deus, o lugar do Deus Altíssimo, Jerusalém. Claro que agora não mais de maneira terrena, local, geográfica, mas é a Jerusalém profética, que se manifestará um dia por sobre aquele lugar. Então, orar pela paz de Jerusalém é orar pela tua paz, pela minha paz, pela nossa paz e pela paz na nossa terra também. É por isso que Jerusalém, ela está conectada intrinsecamente ao mundo, ao planeta Terra, ao universo. Quer queiramos ou não, é uma verdade espiritual. Então nós vamos orar. Amanhã tem mais, a gente conversa mais sobre Jerusalém. Eu tinha tanta coisa para ler, mas a gente começa amanhã mais um pouco. Porque é bom, é necessário falar a respeito, Eu conversava com o pastor José Pinheiro ontem, Jerusalém é maravilhosa, a cidade muito especial. E ela tem, na sua história de vida, tantas marcas do Senhor, mas também é um lugar que sofre. É um lugar que por muitas vezes, durante toda a história da humanidade, foi destruída e foi reconstruída, e destruída e reconstruída. Jerusalém expressa o choro de Jesus Cristo. Mais tarde a gente vai ver a respeito. Então nós vamos orar, colocar toda essa situação. Ontem foi dito lá que às 8 horas do nosso horário de Brasília, foi estabelecido lá uma trégua, entre o grupo Hamas e Israel, uma trégua, um cessar de fogo. Não é permanente, mas foi combinado, Muitos árabes já morreram, menos judeus morreram, mas também morreram. E nós estamos vivendo essa situação, essa convulsão social e convulsão espiritual, o que é pior. Então nós vamos orar e colocar tudo isso